Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Débora, estamos de volta para mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente veio discutindo na aula passada sobre o sistema capitalista. Só que hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais e falar sobre os modos de produção desse sistema, como que é o modo de produção dentro do sistema capitalista e também alguns aspectos anti-humanistas nesse processo, tá bom? E aí, para iniciar a aula, eu quero que vocês aprendam comigo aqui um pouquinho alguns conceitos que a gente vai precisar abordar na aula de hoje, tá bom? Que vocês vão me ver falando várias vezes. E vamos lá. O primeiro conceito é o do trabalho, nesse sistema. O trabalho é toda atividade humana que interfere na natureza produzindo bens e serviços. Lembrem disso, tá bom? Bens, o que é bens? Os bens são toda a produção originada da atividade humana sobre a natureza, para atender determinada necessidade de um indivíduo, de uma sociedade ou de uma época. Lembra também. Serviços são toda atividade realizada para atender necessidades e que não estão ligadas obrigatoriamente à produção de bens, tá? Modo de produção. Forma como a qual uma sociedade produz bens e serviços em determinado momento histórico. Conseguiram acompanhar? Só para esclarecer mais um pouquinho, tá bom? O trabalho, por exemplo, é quando um fazendeiro vai lá, colhe uma laranja, pega daquela laranja e transforma ela em um suco que vai ser vendido no supermercado e que você vai comprar. Beleza, o trabalho foi ele ir lá, fazer sabe aquela varinha com um cabo de vassoura que coloca uma parte da garrafa PET e você fica lá para pegar a laranja? Pois é, esse foi o trabalho. Os bens, o que é o bem? É o suco que foi produzido com essa laranja. Professor, um exemplo de serviço, um exemplo de serviço que a gente vê diariamente, o transporte público. Sabe você pegar um ônibus? É um serviço que está ligado ali ao sistema capitalista também. E o modo de produção é o que a gente vai entender mais na aula de hoje, que é como que tudo isso se dá, professora, como que ocorre tudo isso, como que o suco da laranja que foi plantada longe demais da minha casa chega para mim na mesa para mim tomar café, tá bom? Então vamos lá. Lembre desses conceitos. No modo de produção capitalista, a produção ela é especificamente para atender o interesse de terceiros. Quem são esses terceiros, professora? É o mercado. Quem é esse mercado? É eu, é você, é o seu vizinho, é a sua vizinha, é o seu médico, é a sua professora. O mercado somos nós. Então, o que é produzido no sistema capitalista é para atender os nossos interesses, tá? E aí, nesse sistema, a gente vai ter uma relação muito forte que vai ser o dos meios de produção e o da força de trabalho. Os meios de produção, que a gente vai ver como que são produzidos esses bens que chegam para a gente, e a força de trabalho. Quem é essa força de trabalho? São os trabalhadores, como a gente também já viu, né? Então, precisa-se dessa relação entre os meios de produção e os trabalhadores para que a gente tenha acesso a tudo que a gente tem hoje em dia, as coisas que a gente compra no mercado, na banquinha da esquina, enfim. Nesse sistema capitalista, vai se consolidar uma separação entre a força de trabalho e os donos dos meios de produção. O que é isso? Sabe esse fazendeiro que tem uma plantação de laranja? Antes, ele tinha essa plantação de laranja lá na fazendinha dele pequena, né? E ele pegava, colhia essas laranjas e vendia para uma empresa produzir o suco da laranja. Então, ele não fazia parte do processo da produção do suco. Hoje em dia, houve essa separação entre esses dois sujeitos. Por quê? As grandes indústrias, as grandes empresas, elas costumam ter agora, por exemplo, as próprias plantações de laranja. Então, eles não precisam mais dessa galera que tinha as pequenas fazendas, né, os pequenos agricultores. Eles têm as suas próprias plantações gigantescas de laranja para produzir os seus sucos, tá bom? E aí, o que isso significa? Que os donos do meio de produção, eles vão ter o controle sobre todas essas etapas do processo nesse modo de produção capitalista. E aí a gente segue para entender mais um pouquinho como que funciona essa relação. A força de trabalho, ou seja, os trabalhadores, eles vão passar então a vender as horas dos seus dias. Como assim, professora? Eu vou vender as horas do meu dia? É exatamente isso. O trabalhador, ele vende as horas do dia dele para uma determinada empresa, para uma determinada instituição, em troca de um salário para sobreviver. Não é? Ou seja, o padeiro, ele vende as horas de trabalho dele para o dono da padaria. E aí ele trabalha lá 8 horas do dia fazendo pão e vai receber por essas 8 horas diárias que ele teve lá fazendo pão. O professor vende as horas diárias dele também. Ele passa tantas horas na escola, dando aula, ensinando, leva coisa para casa também, né? Mas é outra discussão, para ganhar um saláriozinho para sobreviver também. Então, nesse sistema,
o trabalhador ele vai vender as suas horas, né, diárias em forma de trabalho, em forma de prestação de serviço, para receber esse salário, tá? E aí, isso vai ser definido de acordo com o que o mercado precisa. Ou seja, digamos que todo mundo na cidade gosta muito de suco de laranja, mas quase ninguém gosta de suco de acerola. Vão produzir mais suco de quê? De laranja ou de acerola? De laranja, né? Por que eu vou produzir um suco que não vai vender? Então, o mercado que vai definir o que é produzido e a quantidade do que é produzido. E aí, nesse sistema, a gente vai ter isso. Os donos dos meios de produção, somados à força de trabalho, vão resultar no lucro. O lucro que vai para quem? Para os donos do meio de produção, né? Então, é um sistema que vai se basear nesse sentido, tá bom? Os trabalhadores vão querer salários bons, né? Vão querer um salário que dê para sobreviver, pelo menos, e os donos dos meios de produção vão buscar sempre aprimorar para ter cada vez mais lucro ainda nesses serviços. E aí, nesse modo de sistema capitalista, a gente vai ter a força de trabalho desempenhando dois papéis, que é bem importante a gente lembrar disso, tá bom? Os trabalhadores, eles vão representar duas coisas nesse sistema capitalista. A primeira coisa eles são quem produz os bens, né? Porque são eles que estão lá trabalhando, colhendo a laranja, descascando a laranja, cortando a laranja, espremendo ela e transformando ela em suco. Ele é essa pessoa. Mas também é a pessoa que compra esse suco de laranja no mercado quando ele sai do trabalho. Então, ele vai ser quem produz e ele vai ser o consumidor. Ele precisa desses bens também, né? Ele precisa de um suco de laranja, ele precisa de uma carne, ele precisa de um arroz. Então, ele vai se tornar o mercado consumidor desses bens que são produzidos no sistema capitalista. E isso vai alimentando cada vez mais esse sistema, porque é um ciclo sem fim. Você precisa comer todo dia, você precisa tomar banho todo dia, você precisa ir no mercado, você precisa ir na escola, então você depende desses bens, destes serviços que são prestados, que são realizados diariamente, não é? Mas aí, professora, nesse sistema muito louco que é o capitalismo, que é o sistema que a gente vive, como que fica a situação do trabalhador? A gente já viu tanta vez o trabalhador brigando por melhores condições, brigando por direitos trabalhistas, pela carteira de trabalho, pelo direito às férias, pelo direito à licença maternidade, a gente já viu tudo isso, né? E essas conquistas, algumas se efetivaram, né? Ocorrem na prática em alguns momentos, em outros não. Mas aí esse trabalhador precisa do emprego, precisa prestar esse serviço para sobreviver, para sustentar a família. E aí ele vai acabar se submetendo em muitas situações a salários muito baixos e a condições muito ruins. Mas, professora, por que ele se submete a isso? Por que ele aceita isso? Sabe por quê, galera? Principalmente nesse modo que a gente tem hoje, nessa situação que a gente tem hoje de pandemia, tá todo mundo precisando de emprego. Todo mundo precisa trabalhar. Por exemplo, se eu tenho um emprego numa loja e eu estou trabalhando demais e recebendo pouquinho, mas eu estou recebendo alguma coisa. Se eu sair daquela loja e não tiver nenhum outro emprego para mim, é melhor estar lá com um salário baixo ou é melhor estar desempregada, passando fome, com a minha família passando necessidade? Então, a concorrência pelo mercado de trabalho, ela é muito intensa, por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, os trabalhadores acabam aceitando essas situações, porque eles precisam do emprego. E se eles saírem, vai ter outra pessoa para assumir aquela vaga, para assumir aquele posto. E os patrões sabem disso, viu? Os donos dos meios de produção sabem disso, por isso permanecem em muitas situações mantendo essas condições ruins de trabalho, com os salários baixos, não atendendo às necessidades desses funcionários. Então, a gente tem, nesse sistema capitalista, um conflito muito intenso de interesses, né? Do interesse da camada rica, da camada pobre e da camada pobre entre si, porque são várias pessoas competindo por um mesmo emprego, por uma mesma vaga no trabalho, tá bom? Então, lembrem disso, toda vez que pensar no sistema capitalista, lembra que é um sistema em que você tem que estar correndo, tem que estar sempre à frente, tem que estar sempre se aprimorando, porque senão você fica para trás. Ele acaba te fazendo passar por essas situações de estar sempre buscando melhores condições de vida e ao mesmo tempo aceitando aquelas condições ruins que são impostas para você, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje com essa pequena discussão sobre esse modo de produção competitiva, esse modo de produção que só visa o lucro para uma determinada camada social. E vamos fazer duas questõezinhas, dois exercícios bem breves, bem rápidos, só para lembrar um pouquinho do que a gente estudou. A questão 1, ela vai perguntar o seguinte: no modo de produção capitalista, a produção atende aos interesses e necessidades de um segmento específico. Qual seria esse?
Bom, é moleza, né? Essa pergunta é moleza. Letra A, o governo. Letra B, os trabalhadores. Ou letra C, o mercado. Como a gente viu, esse sistema capitalista, tudo que vai ser produzido nele vai ser para atender os interesses do mercado consumidor, da galera que está compondo a sociedade no geral, porque eu só vou produzir aquilo que eu vou vender. Não é quem é o louco que vai produzir algo que não vai vender e só vai ter prejuízo. Então é isso, lembrem disso. Questão 2. No capitalismo, a força de trabalho desempenha 2 importantes papéis, que a gente viu agora há pouco, hein? Sendo um deles, letra A, produzir os bens para gerar riqueza aos donos dos meios de produção. Letra B, avaliar a qualidade dos bens produzidos. Ou letra C, gerar riqueza por meio das quantidades de horas de trabalho vendidas. Também é moleza, hein? Não aceito que vocês errem essa questão. A alternativa correta vai ser a letra A. Essa galera que representa a força de trabalho, ela está ali trabalhando, produzindo bens que vão gerar riqueza para os donos dos meios de produção. Quem dera, né, que a alternativa C fosse a correta, que quanto mais você trabalha, mais rico você fica. Mas quanto mais você trabalha, mais cansado você fica e às vezes nem ganha tão bem assim, né? Então a alternativa correta é a letra A, tá bom? Lembrem disso. Que esse sistema de produção, ele vai estimular isso, ele vai desencadear esses fatores que acabam refletindo em toda a sociedade, como a gente também já viu na aula anterior. Tá bom? A gente encerra a aula de hoje com essas 2 questões bem tranquilas. Lembrando vocês, para acessarem a plataforma do Eduque, para conferir essa aula e outras, e espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!